que eu acho da congregação cristã no Brasil. Mas antes eu preciso passar para você o que Deus realmente ensina o que é uma igreja. Eu quero que você leia junto comigo Colossenses capítulo 1, versículo 24, onde está escrito: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. E Deus ensina através dos apóstolos o que é uma igreja. Igreja é Jesus Cristo. E nós que cremos em Cristo somos o corpo da igreja. E Jesus é a cabeça. Portanto, isso é uma igreja. Isso é o que é uma igreja na verdade. É o que Deus ensina o que é uma igreja. E toda denominação, ela só traz uma coisa, ela só traz divisão. Porque a denominação sempre vai falar que as obras que são executadas naquela denominação X é que vai conduzir à vida eterna. Já aquela denominação Y vai ser todo mundo condenado. Você já reparou que quando você tem Jesus Cristo como igreja, não existe divisões? Você já reparou nisso? Quando você começa a reconhecer o que Deus ensina na verdade, o que é uma igreja, você tem Jesus a igreja e todo aquele que crê sendo membro daquela igreja. Olha só, acabou as divisões. Acabou esse negócio de colocar suas obras como forma de salvação, sendo que as Escrituras ensinam que a única forma de se salvar é a fé em Jesus Cristo. E aqui não foi só um versículo dos apóstolos, tem o próprio Cristo falando. Quando os judeus o indagaram, ele falou a respeito do templo, ele falou que vai derrubar esse templo e em 3 dias vai reconstruí-lo. Ele está falando do corpo dele. Está lá nas Escrituras. E para você entender, na verdade, como não existe esse negócio de templos, de denominações, é só você pegar o Apocalipse. Lá, o apóstolo João está falando que ele não viu nenhum templo. O único templo era o Senhor Todo-Poderoso, é o nosso Deus, era Cristo. Ele é a igreja. Então, aqui já está a resposta do que eu acho. Eu acho que Cristo me ensinou a achar a respeito de uma igreja, de uma denominação. Denominações criam 2 coisas. Criam divisões dos cristãos e cria também fariseus. Aquele igual está descrita na parábola de Cristo, onde mostra o fariseu se exaltando lá para Deus. Não sou como esses publicanos, esses ladrões. Sendo que o publicano se humilhando, reconhecendo que é um pecador, que necessita da misericórdia de Deus. Nem conseguia olhar para Deus, para o alto, falando para Deus ter misericórdia, porque ele era um pecador. Esse saiu justificado, ao contrário do fariseu. Então, denominações criam fariseus. Denominações criam divisões. Na Bíblia não existe denominações. Coloca isso na sua cabeça. Eu também preciso fazer uma pergunta para você. E todos aqueles cristãos do passado, os próprios apóstolos que não pertencem à sua denominação, eles foram condenados? Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles foram condenados porque eles não pertenciam à sua denominação? E todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, que foram queimados vivos, que foram decapitados, todos esses que morreram de forma cruel, crendo em Jesus, também eles foram condenados? Então, já é uma outra forma de você ter o testemunho prático de como não existe denominação. E para aquele que
que defende uma denominação, eu quero que você leia lá o livro de Coríntios, lá a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lá ele está falando exatamente do que acontece nos dias atuais. Uns era batizado por Apolo, outro por Cefas, outro por Paulo. O que acontecia? Aquele que era batizado pelo apóstolo Paulo falava, eu sou de Paulo. O outro que era por Apolo falava, eu sou de Apolo. O outro de Cefas. Aí começava aquelas brigas das denominações. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não é o que acontece com as denominações? Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Eu sou da Igreja Universal. Eu sou da Igreja Católica. Uma tratando de obras, né? Falando das obras que cada uma faz, né? E começa essas divisões da cristandade, começa essas divisões dos cristãos, quando não existe essa divisão. Leia lá a epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, e você vai ver exatamente o que acontece. A única forma de trazer salvação é crendo em Jesus Cristo. Porque quando você crê em Jesus Cristo, os seus pecados são limpos. Aí então você é considerado justo aos olhos de Deus. E assim você é salvo. Não são suas obras, não. Então, pare de defender denominações. Faça como o apóstolo Pedro. Antes é preferível obedecer a Deus do que aos homens. Coloque esse versículo no seu coração. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família.